Você já se perguntou o que realmente existe debaixo do Cristo Redentor? O monumento mais famoso do Brasil, símbolo de fé para milhões, mas também, segundo antigos engenheiros e documentos vazados, a entrada para um túnel que o Vaticano jamais admitiu existir. Por décadas, o topo do Corcovado foi tratado como sagrado, mas há quem diga que o verdadeiro santuário não está acima das nuvens, e sim debaixo da pedra. Relatórios militares, registros desaparecidos e uma visita misteriosa de representantes da Santa Sé apontam para algo escondido no coração do Cristo. Por que o Vaticano mantém silêncio há quase um século? O que foi enterrado junto às fundações do Redentor? E por que ninguém tem permissão para investigar? Antes de continuar essa história, deixa o seu like agora, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo de qual estado do Brasil você está assistindo. O Brasil sombrio é feito para quem quer enxergar o que está por trás da fé, da história e do poder. E hoje, nós vamos descer, juntos, até onde nem a luz do Cristo chega. Porque sob os pés do Redentor, pode existir algo que muda tudo o que você acredita. O monumento que nasceu de um segredo. O Cristo Redentor, inaugurado em 1931, é um dos símbolos mais reconhecidos do mundo. Erguido a 710 metros de altitude, no topo do Morro do Corcovado, ele representa fé, paz e esperança. Mas desde sua construção, há algo em sua fundação que poucos conhecem. Algo que não aparece em nenhum documento oficial. Durante décadas, engenheiros, operários e religiosos mencionaram a existência de acessos subterrâneos abaixo da estátua. Corredores estreitos, túneis de ventilação e compartimentos técnicos. Oficialmente, eles serviriam para armazenamento de materiais e equipamentos elétricos. Mas registros de época e relatos anônimos sugerem estruturas muito mais complexas, algumas das quais não aparecem em nenhum mapa da Arquidiocese nem do Exército Brasileiro. Os arquivos públicos de 1923, ano do início da obra, indicam um total de 2 níveis subterrâneos. Mas documentos descobertos em 1984 por historiadores do Instituto Moreira Salles mencionam 4 pavimentos escavados na rocha. 2 desses níveis jamais foram confirmados publicamente. 2. Os engenheiros e o mapa desaparecido. Entre 1922 e 1931, cerca de 250 operários trabalharam na construção do monumento, sob direção do engenheiro Heitor da Silva Costa e do escultor francês Paul Landowski. De acordo com cartas pessoais trocadas entre Costa e o Vaticano, o projeto original previa um santuário interno de acesso restrito, destinado a abrigar relíquias consagradas e objetos de poder simbólico. Essas cartas foram mencionadas em um relatório de 1978, assinado por Dom Alfredo M., ex-funcionário da Cúria Metropolitana. O relatório cita um corredor de acesso selado, ligando o altar interno do Cristo a uma câmara circular escavada diretamente na rocha. Essa câmara seria chamada nos documentos de Sala das Chamas Eternas, um nome que nunca mais apareceu em registros públicos. Um ex-funcionário do arquivo da Arquidiocese, em depoimento ao jornalista Roberto Godoy, afirmou que um mapa técnico do subsolo do Corcovado foi extraviado nos anos 60, durante reformas elétricas conduzidas pelo Exército. Desde então, o documento nunca mais foi encontrado. 3. A visita dos homens do Vaticano. Em 1981, meses antes das comemorações dos 50 anos do monumento, uma comitiva do Vaticano chegou ao Rio de Janeiro. Oficialmente, vinham verificar as condições do Cristo Redentor e entregar relíquias papais. Mas o que se sabe hoje é que a visita não foi apenas simbólica. Registros de hospedagem mostram que 4 sacerdotes, 2 deles ligados à Congregação para a Doutrina da Fé, permaneceram por 3 dias no Corcovado, e nenhum registro oficial de suas atividades foi arquivado. O Vaticano nunca se pronunciou sobre o motivo da visita. No mesmo ano, funcionários do Parque Nacional da Tijuca relataram movimentações noturnas incomuns no topo do morro. Crates foram levadas para dentro da base do Cristo e lacradas. No dia seguinte,
todas as áreas técnicas foram interditadas para manutenção elétrica. Nenhum laudo foi emitido. 4. O coração selado. Em 2007, durante uma inspeção estrutural, engenheiros descobriram uma anomalia magnética no interior da base. Os sensores apontaram uma cavidade não mapeada, localizada exatamente abaixo do ponto que corresponde ao coração da estátua. As medições foram arquivadas, mas nunca divulgadas. Oficialmente, o caso foi classificado como erro de calibração. Mas para quem trabalha nas montanhas há anos, o mistério continua. Há algo vivo dentro do Cristo. E não é apenas ferro e concreto. Os operários que viram demais. Entre os anos de 1928 e 1930, no auge da construção do Cristo Redentor, acidentes inexplicáveis começaram a ser relatados nos canteiros de obra. 3 operários morreram em circunstâncias misteriosas dentro da base da estátua. Oficialmente quedas ou intoxicação por gases. Mas seus colegas de trabalho contaram uma história diferente. Um deles, o pedreiro Arlindo Rocha, deixou um depoimento manuscrito, guardado pela família até 2004. No texto, ele descreve escadas que desciam além do permitido e até um salão com símbolos estranhos nas paredes. Arlindo escreveu: dizem que é depósito, mas o ar lá embaixo é quente e parado. A luz pisca e há vozes de reza em idioma que não conheço. Dias depois de escrever isso, ele foi encontrado morto na encosta, com o corpo parcialmente queimado. O laudo oficial classificou como descarga elétrica, mas a perícia nunca identificou a origem da corrente. Durante a ditadura militar brasileira, 1964-1985, o Cristo Redentor foi considerado ponto estratégico de observação e transmissão. Relatórios desclassificados em 2005 mostram que agentes do SNI, Serviço Nacional de Informações, instalaram equipamentos de comunicação dentro da estrutura. Porém, há um detalhe que intriga os historiadores. Os documentos falam em acesso subterrâneo adicional, que não existe nos mapas civis. Um engenheiro militar, identificado apenas como Capitão MLS, registrou em 1971 que havia um túnel escavado em direção norte, medindo aproximadamente 200 metros, com portas metálicas duplas. Quando questionado anos depois, negou o relato. Mas o registro de sua assinatura consta no documento original. Arquivistas afirmam que o túnel foi lacrado em 1976, após um incidente envolvendo a morte de 2 soldados. Os corpos nunca foram recuperados. O relatório final do Exército conclui com a frase: Operação encerrada, área reintegrada à Santa Sé. A ligação do Vaticano com o monumento é mais profunda do que a maioria imagina. Em 1923, o projeto do Cristo Redentor recebeu aprovação e bênção formal da Santa Sé, tornando-se um símbolo de proteção espiritual do Hemisfério Sul. O documento original, emitido pela Congregação para a Propagação da Fé, contém uma cláusula curiosa: que o monumento seja erguido sobre terreno santo, e sob ele, lugar de guarda e de luz perpétua. Historiadores interpretam essa frase como uma referência simbólica à fé. Mas teóricos acreditam que se tratava de uma autorização velada para a construção de um relicário secreto, guardado sob o Cristo. Em 1990, o Vaticano enviou uma equipe de restauração liderada pelo arcebispo francês Jean-Claude Frère. Durante a visita, ele teria passado 2 noites dentro do monumento, sem registro de entrada ou saída. Quando questionado, respondeu: o coração do Cristo guarda o que é de Deus, e o que é de Deus não é dos homens. Em 2008, pesquisadores da PUC-Rio realizaram um escaneamento de radar na base da estátua, para verificar a integridade estrutural. O resultado mostrou vazios geométricos simétricos a 20 metros de profundidade, espaços que não constam em nenhum projeto de engenharia. O relatório final foi alterado antes da publicação. Um dos técnicos, sob anonimato, afirmou: o radar captou algo metálico, circular e enorme, com formato semelhante a um santuário. Pouco tempo depois, todos os equipamentos do laboratório foram confiscados sob ordem judicial. O motivo?
Uso indevido de tecnologia em área de segurança nacional. O Vaticano, mais uma vez, permaneceu em silêncio. O dossiê que nunca foi publicado. Em 2012, um ex-funcionário da Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro, identificado somente como Padre Luiz F., entregou a um jornal independente um envelope com o título Sub Petra, sob a rocha. O dossiê continha fotografias em baixa luminosidade de corredores estreitos, inscrições em latim e um símbolo idêntico ao do Sagrado Coração de Jesus gravado sobre uma porta de metal. As imagens foram analisadas por engenheiros da UFRJ que confirmaram. As paredes eram de concreto armado, com traço idêntico ao utilizado na estrutura do Cristo. Pouco depois da divulgação, o site que recebeu os arquivos foi retirado do ar. O padre Luiz foi transferido para um mosteiro em Gênova. Nunca mais concedeu entrevistas. 10. O símbolo no coração de ferro. Quando a estátua foi restaurada em 2010, os engenheiros franceses da empresa Monumenta detectaram um padrão geométrico curioso no interior da estrutura. No centro do peito, à altura exata do coração do Cristo, há uma placa metálica de aproximadamente 1 metro, sem função estrutural conhecida. Sob a camada de ferrugem, gravuras circulares formam uma sequência numérica. I, 0, 17, 20, 13. Pesquisadores do Museu de Arte Sacra identificaram a sequência como referência a 33 anos, a idade da crucificação de Cristo. Mas um historiador vinculado à Sociedade Teosófica interpretou de outra forma. Trata-se de um código ritualístico, usado em ordens esotéricas para indicar o grau da luz interior. O mesmo símbolo aparece em arquitetura maçônica do início do século XX. Segundo um relatório interno da restauração, a placa foi mantida intacta, por determinação da autoridade eclesiástica. Nenhum engenheiro soube explicar por que um elemento sem função estrutural recebeu bênção solene do arcebispo antes do fechamento da obra. 11. O Arquivo do Vaticano. Em 2019, o jornal italiano L'Osservatore Latino publicou um artigo intitulado Archivi del Corcovado, atribuindo a fonte a um ex-funcionário da Biblioteca Apostólica. O texto citava um memorando datado de 1950, redigido pelo cardeal Tisserand, chefe da Congregação para os Ritos Sagrados. Sob a montanha do Redentor foi selado o testemunho da luz, que permaneça inviolado até a segunda revelação. Poucos dias depois, o artigo foi retirado do site e o autor desapareceu da redação. A Santa Sé emitiu uma nota breve. Trata-se de ficção e deformação histórica. Mais especialistas apontaram que o número do protocolo citado no memorando CX 33.950 corresponde a um registro real da Secretaria de Estado do Vaticano. 12. O Novo Silêncio. Em 2023, um grupo de técnicos da empresa de manutenção do Cristo foi contratado para atualizar a rede de iluminação. Durante a inspeção, detectaram ruídos eletromagnéticos vindo de um ponto inacessível, a base inferior da estátua, onde o túnel original foi selado na década de 70. As leituras indicavam pulsações rítmicas a cada 33 segundos, mesmo sem corrente ligada. Após 3 dias, o acesso foi bloqueado por ordem da arquidiocese. Os técnicos foram obrigados a assinar acordos de sigilo. O Cristo continua aberto à visitação, e milhares de turistas sobem o Corcovado todos os dias. Poucos sabem que, logo abaixo dos seus pés, há um túnel que ninguém admite existir, e que há décadas o Vaticano insiste em manter em silêncio. As teorias internas. O Vaticano jamais reconheceu oficialmente a existência de um túnel sob o Cristo Redentor. Mas entre teólogos e estudiosos independentes, o silêncio é visto como confirmação. Uma corrente acredita que o túnel abriga relíquias cristãs perdidas, trazidas da Europa antes da Segunda Guerra Mundial. Entre elas, o chamado fragmento da lança de Longino, a lança que teria perfurado o corpo de Cristo na cruz. Outros afirmam que ali se guarda um documento codificado, o Evangelho do Sol, um texto apócrifo que descreve a origem divina da luz e o papel do Brasil como terra do renascimento espiritual do Ocidente.
Uma terceira teoria, mais inquietante, sugere que o túnel foi construído para abrigar um artefato de vigilância global durante o período da Guerra Fria, disfarçado sob o símbolo da fé. Essas hipóteses coexistem, alimentadas pelo mesmo enigma. Por que o Vaticano mantém guardas invisíveis sobre uma estrutura que oficialmente não existe? O elo com Roma. Estudos comparativos de arquitetura indicam que o traçado interno do Cristo Redentor, colunas, eixos e proporções, segue o mesmo padrão geométrico usado na Basílica de São Pedro. Ambos possuem um ponto central de intersecção energética, alinhado com o solstício de verão. Coincidência ou intencionalidade? Documentos da década de 30 mostram que o projeto foi revisado por arquitetos italianos ligados ao Vaticano, que alteraram discretamente a estrutura interna da base. Essas mudanças foram registradas sob o nome codificado Ordo Solis, a mesma expressão usada em ordens secretas ligadas à Igreja desde o século XVI. Alguns pesquisadores acreditam que o Cristo Redentor é parte de um sistema simbólico global, uma rede de monumentos consagrados que conectam pontos específicos do planeta, formando um mapa de oração contínua, e que o túnel sob o Corcovado seria o centro desse circuito. A última inspeção. Em 2024, drones de alta precisão enviados por uma equipe de geólogos detectaram uma cavidade de 12 metros diretamente sob a base do Cristo. Os dados mostraram revestimento metálico e calor residual constante, algo impossível para uma estrutura de concreto passiva. Antes que as imagens fossem publicadas, a equipe recebeu ordem judicial proibindo a divulgação por questões de segurança nacional e patrimônio religioso. Dias depois, o arcebispo local declarou: "Há segredos que pertencem a Deus, e o homem não precisa deles para ter fé." Mas uma fonte anônima da equipe afirmou: "O túnel está lá, e o que quer que esteja lá dentro ainda está funcionando." O olhar do Cristo. O Cristo Redentor foi erguido para proteger o Rio de Janeiro. Mas e se, além de proteger, ele também vigiasse? E se sob seus 30 metros de pedra, ferro e fé, existisse uma estrutura feita não para abençoar, mas para observar? O que há realmente dentro do coração do Corcovado? Uma relíquia sagrada? Um artefato oculto? Ou apenas o peso de uma fé que preferiu o silêncio à verdade? Enquanto o sol nasce atrás da montanha, os olhos do Cristo continuam voltados para a cidade, imóveis, eternos, inabaláveis. E talvez essa seja a resposta que ninguém quer ouvir. Ele não apenas olha, ele guarda.